abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca. Estou aqui hoje para um review muito especial. Eu quero apresentar hoje um livro de estudo, um livro aí de estudo teológico, Fundamentos da Teologia Armínio-Wesleyana, é de uma autora, a Mildred Banks Wencap, tá? Não sei se é assim a pronúncia do seu nome, mas é uma autora. E é interessante que é um livro editado pela NASA Livros Publicações. Olha, você quer conhecer os materiais que a NASA Livros publica? A NASA Livros é parceira aqui do nosso canal. Tá aparecendo aí na tela do seu dispositivo o site da editora NASA Livros. Eles têm livros maravilhosos para você conhecer um pouco mais da teologia armínio-wesleyana. Então, eles têm uma teologia fundamentada no arminianismo e nós aqui do canal fomos agraciados aí com a parceria da NASA Livros Publicações. Então, a gente vai estar apresentando esse material. Olha, é um livro muito rico em conteúdo, apesar de não ser tão grosso, tá? É um livro aí de 140 páginas. Não é tão grosso, mas de um conteúdo extraordinário, e não é um livro caro, tá? Entra lá no site da NASA Livros, é um livro que custa apenas R$20. Pelo conteúdo desse livro, olha, vale a pena demais. Fundamentos da Teologia Armínio-Wesleyana. É interessante que muitos livros que falam a respeito do arminianismo, alguns livros existentes hoje no nosso mercado, livros um pouco mais que foram lançados há pouco tempo, utilizam muitas informações desse material aqui. Esse material é um pouco mais antigo, tá? Então, apesar de ser um material um pouco mais antigo, ele não deixa em nada, não deixa a desejar os materiais que foram lançados aí há pouco tempo. Então, a NASA Livros Publicações nos trouxe esse material. Fundamentos da Teologia Armínio-Wesleyana é um excelente estudo das diferenças básicas entre o calvinismo e o arminianismo histórico. É com autoridade de quem conhece o assunto que a autora trata dos pontos críticos peculiares a cada uma dessas tradições teológicas. Essa postura adotada ressalta o que realmente a obra pretende: traçar a significativa contribuição de John Wesley para definir e enfatizar a doutrina da santificação como uma experiência pessoal. Aí tem aqui o nome da autora. Ela foi uma teóloga da tradicional teologia wesleyana de santidade e contribuiu para o seu corpo de escritores por várias décadas. Serviu aqui no Seminário Teológico Nazareno por vários anos. Tem aí outros livros também publicados. Então, a NASA Livros trouxe essa obra para o português e a gente vai conhecer um pouquinho deste livro, tá? A gente vai apresentar algumas partes aqui, mostrar alguns pontos importantes que a gente marcou aqui nesse livro, para vocês estarem conhecendo ainda mais a teologia armínio-wesleyana. Então, você que é arminiano, você que segue a linha arminiana, e você calvinista que quer conhecer um pouco mais da teologia armínio-wesleyana, recomendo esse material para vocês. Não é um material caro e é um material de excelente conteúdo. Uma capa brochura, tá? Vamos aqui conhecer então os recursos. Fundamento da Teologia Armínio-Wesleyana. Temos aqui 2 folhas de rosto. Tem aqui a ficha catalográfica da NASA Livros Publicações. A gente tem aqui um índice, tá, com o conteúdo desse livro. Então a autora vai abordar primeiro tem o prefácio, agradecimentos, introdução, pano de fundo da doutrina da predestinação. Ela vai apresentar um contexto histórico de toda a discussão da doutrina da predestinação, começando com Agostinho, tá? Ela começa a falar um pouquinho do desenvolvimento na época de Agostinho, inclusive na controvérsia com Pelágio. Então, quando surgiu aí o pelagianismo, Agostinho refutou o pelagianismo, criando a sua doutrina da predestinação e também a questão da depravação total do homem, né? Principalmente isso. E aí ela vai trazer para um desenvolvimento da doutrina pessoal da predestinação, entrando do conceito agostiniano
até o conceito calvinista e a dupla predestinação. Então ela vai abordar de forma histórica esses temas e depois ela parte aí para Armínio, Jacob Armínio. Ele surgiu também depois aí de Calvino, não que ele quisesse criar uma nova doutrina, mas ele veio para poder corrigir alguns pensamentos aí do calvinismo que ele julgou errôneos. E aí nós vamos entrar aqui nas características do calvinismo, do arminianismo e do wesleyanismo, tá? Explicando aqui os pontos de cada um. E na parte final do livro, a gente vai entrar aqui na influência wesleyana na teologia clássica. Então a gente vai ver algumas diferenças, né, com relação ao neocalvinismo, calvinismo wesleyano, wesleyanismo calvinista, diferenças. E aí nas últimas partes aqui a gente vai entrar propriamente dita na doutrina, nas tensões teológicas levantadas pela doutrina da predestinação particular, vontade de Deus e vontade do homem, vontade de Deus e a graça de Deus e o pecado do homem, salvação por decreto ou pela fé, e no final a obra do Espírito Santo na doutrina wesleyana. Então a gente vai abordar, o livro vai abordar isso também, tá? Então aqui nós temos primeiro o prefácio. O interesse predominante nesse estudo é de aclarar e dar a devida ênfase à doutrina da santidade. Não se trata de uma abordagem dogmática, mas sim de um ensaio histórico. Muitas correntes de pensamento teológico são adequadas e convenientemente entrelaçadas nesse tópico geral. Porém, até onde seja possível, ajustaremos para o estudo o contraste entre a teoria da predestinação particular e o conceito wesleyano da santificação. Então, eu coloquei aqui fiz algumas marcações na introdução da autora. Tem aqui agradecimentos. Tem uma introdução, tá? A doutrina wesleyana não é uma ênfase teológica cuja maior distinção seja sua diferença do calvinismo, que a agente de santidade deveria ser separada da corrente maior do cristianismo. Então ela vai explicar o propósito do estudo, tá? Que a gente deve compreender bem aí tanto o calvinismo como o porquê houve aí um rompimento com o calvinismo da parte de Armínio. Então ela explica isso um pouquinho aqui nessa parte. E entramos na primeira parte, o plano de fundo da doutrina da predestinação, onde ela explica o desenvolvimento histórico de como surgiu aí as discussões com relação à doutrina da salvação. Começou com Agostinho, então ela vai falar um pouquinho aqui dos concílios que nós tivemos na igreja, né, para poder resolver algumas discussões. Ela vai abordar também aí o porquê dessas divisões. E é interessante que ela faz uma abordagem bem histórica, trazendo, inclusive, o pensamento de alguns pais da igreja com relação a isso, né? Os pais apostólicos, como Barnabé, Clemente, Inácio, Policarpo e outros, são aqueles líderes cristãos que seguiram imediatamente os apóstolos do Novo Testamento, supondo-se que foram ensinados por eles. Criam e ensinavam que a vontade humana tem a liberdade para escolher o bem ou o mal, Deus ou o pecado. Enquanto que toda a literatura do Novo Testamento foi escrita por judeus, a quem se seguiu brotou exclusivamente da pena dos gentios. Depois da morte dos apóstolos, o cristianismo vital foi quase exclusivamente gentil. Então ela traz algumas informações históricas também com relação a isso. É uma letra confortável para a leitura, olha só. Eu nem precisei dar zoom para fazer a leitura, é uma letra confortável. A diagramação das páginas ficou muito bem feita, tá? Então aqui ela traz esse pano de fundo histórico com relação à controvérsia de Pelágio e Agostinho, que foi o início de tudo que nós conhecemos aí com relação à doutrina da predestinação e do pecado original. Então a primeira parte vai abordar isso, tá? A segunda parte, o desenvolvimento da doutrina da predestinação. Temos o conceito de Agostinho, depois nós temos o conceito calvinista, então anos mais tarde surgiu João Calvino. Ela explica muito com relação ao porquê João Calvino ele sistematizou tudo isso, né? Então, sempre que havia uma correção com relação à doutrina, é porque alguma coisa estava errada, né? Então, como a igreja já havia partido da reforma protestante, houve-se a necessidade
de formalizar a questão da doutrina da salvação, já que no catolicismo eles criam muito nas obras como um ponto para a salvação. Então ela faz algumas análises com relação à predestinação, os decretos divinos, a observação de Armínio com relação a isso, ela vai trazer também. É interessante, né? Grande parte da atitude contemporânea dos calvinistas contra os evangélicos arminianos terminaria se melhor fosse compreendida a verdadeira natureza do conflito original. O porquê surgiu essa discussão na época de Armínio, qual foi o seu intuito. Então ela explica tudo isso aqui no livro. Se você quiser saber, você vai ter que comprar, tá bom? Ela continua abordando aqui de forma bem legal, trazendo um contexto histórico de toda a discussão antes dela partir para as explicações. Então aqui ela traz os princípios de Armínio com relação ao pensamento da soteriologia. Olha só, o ensino de Armínio era um juízo crítico, ético, do conceito supralapsariano da predestinação. As implicações dessa teoria contribuem para debilitar a integridade moral. Se Deus é o autor do pecado tanto quanto da salvação, por que os homens devem procurar trocar os seus maus caminhos? As interferências intrínsecas no supralapsarianismo tendem a privar a religião cristã do seu evangelismo dinâmico, assim como a elevada disciplina ética, né? Então, Armínio enfatizava uma interpretação da doutrina da predestinação que compreendeu a graça de Deus como fortalecendo a vida moral em vez de debilitá-la. A graça é o amor de Deus e a energia moral disponível para todos os homens. Ela traz uma explicação bem bacana com relação a isso. Terceiro ponto, características teológicas, calvinismo, arminianismo e wesleyanismo. Tá? Ela vai trazer aqui os pontos tanto dos remonstrantes, né, na época, quando surgiu a discussão, os 5 pontos aqui do arminianismo. Então aqui nós temos, claro, a depravação total, as duas correntes concordam, eleição condicional, expiação universal, graça preveniente e perseverança condicional. Em resposta, os calvinistas vieram, né, a depravação total, eleição incondicional, expiação ilimitada, graça irresistível e perseverança final, que é a segurança eterna incondicional. E o interessante é que ela aborda aqui nessa parte, eu quero ler com vocês, Armínio viveu e morreu como calvinista. O arminianismo de Armínio não é pelagianismo nem uma derivação dele. Existem muitas correntes de teologia e ideologia política com o nome de arminianismo que conduzem muitos leigos aos ensinamentos de Armínio. A maior parte do calvinismo de hoje é um calvinismo arminizado. É evangélico e evangelístico, porém o ultracalvinismo não é nenhum nem outro, mas existem muitas classes de calvinismo, algumas tão liberais como o liberalismo arminiano. Nem calvinismo nem arminianismo são termos que podem ser usados significativamente sem uma definição adequada. Então, olha só, então ela aborda aqui o ultracalvinismo, ela aborda algumas outras correntes do ultracalvinismo, ela fala do arminianismo, que é o arminianismo clássico, tá? E depois ela aborda também o arminianismo wesleyano, tá? Então, inclusive com algumas diferenciações aí do arminianismo clássico. Se você quiser conhecer, compre este livro, você vai conhecer bem a diferença. Tem aqui o arminianismo wesleyano, e aí nós encerramos essa parte e entramos aqui na influência wesleyana na teologia clássica. Então aqui o neocalvinismo, calvinismo wesleyano, ela vai tratar a respeito disso, tá? De uma forma bem abrangente. E olha só, fala um pouquinho aqui da perfeição cristã. Então esse ponto aqui ela vai abordar diferenças doutrinárias à luz da interpretação bíblica, doutrina de Deus e a responsabilidade humana, o aspecto moral da responsabilidade humana. É interessante, né? Ela aborda de uma forma bem completa, buscando um pano de fundo histórico também com relação a isso, para poder fundamentar o seu pensamento. Tensões teológicas levantadas pela doutrina da predestinação particular, a vontade de Deus e a vontade do homem. Então aqui ela continua abordando, né, a santificação é uma doutrina de Deus. Então aqui ela vai falar a respeito
da santificação, da perfeita santificação, pregada aí pelo wesleyanismo. Então aqui já é um arminianismo wesleyano, né? Vai diferir aí do arminianismo clássico. A vontade de Deus e a graça de Deus. Então ela vai abordar tudo de forma completa. A noção de John Wesley sobre a graça de Deus e o pecado do homem. Então ela vai abordar, inclusive citando aqui passagens bíblicas para poder fundamentar o seu pensamento. Salvação por decreto ou pela fé? É uma pergunta. O que você acha? Se você não sabe, compre esse livro aí que você vai descobrir, né, se você adquirir esse material. É interessante também que ela finaliza aqui dizendo um pouco a respeito da fé. Sempre ao final de cada capítulo ela cita as notas, né, alguns materiais que ela utilizou para poder fundamentar o seu pensamento. Sexta parte, influência da doutrina wesleyana influência da doutrina wesleyana do Espírito Santo sobre a igreja. Então ela vai falar agora da obra do Espírito Santo com relação à salvação, a obediência de Cristo à justiça do homem. Nós temos aqui o Espírito Santo e a natureza humana. Então ela vai abordar de uma forma muito completa todos esses assuntos, né? Então ela vai falar aqui a respeito da justiça imputada, segundo aqui ao pensamento armínio wesleyano. O Espírito Santo é certeza cristã. Então nessa última parte ela vai abordar isso, olha só. Perdão, misericórdia, segurança de aceitação, segurança de salvação, segurança de filiação, segurança da vida eterna, segurança do contínuo favor de Deus. Então ela aborda aqui de uma forma bem sistemática, citando textos bíblicos. E aqui nós encerramos essa sessão. Temos aqui uma conclusão, né? O amor é uma força positiva, a santidade é positiva, é algo vivo que cresce. Na vida natural, não nos preocupamos obstinadamente por prevenir as enfermidades, mas por fortalecer o corpo para que chegue a ser bastante saudável e rechace as enfermidades. Nós gastamos tempo e energias em tratar de seguir confiando no nosso melhor amigo. O amamos e o amor se encarrega desta confiança. Aí ela vai continuando aqui o seu pensamento. Tudo o que é necessário para uma vida cristã edificante, forte, positiva é o significado e o conteúdo da santidade. A santidade é amor. O amor não é uma salvação abstrata. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Imputada e real, que nos salva no princípio, mas não de fato. O amor é precisamente a graça de Deus operando em nosso eu essencial, interagindo nele, trazendo cada elemento do nosso ser e personalidade sob o domínio do nosso Senhor Jesus Cristo, pela presença interior do Espírito Santo. Isto se levanta como um contraste absoluto para a salvação por decreto divino, que ignora a reabilitação da alma, a qual, de outra maneira, está desesperadamente perdida no pecado. Aí no final aqui nós temos uma biografia. E aí nós encerramos o conteúdo desta maravilhosa obra, Fundamentos da Teologia Armínio-Wesleyana, editora NASA Livros. Está aparecendo aí no seu dispositivo o link para você estar acessando a loja virtual da NASA Livros Publicações. Está também aí no link da descrição. É um livro muito barato e de excelente conteúdo para que você possa crescer na graça e no conhecimento da verdade do nosso Senhor Jesus Cristo, conhecendo aí os fundamentos da teologia armínio-wesleyana. Que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado desse review e em breve teremos mais novidades e mais reviews, mais pregações e mais conteúdo para que você possa crescer na graça e no conhecimento da verdade.